Então, falando sobre os produtos de biorefinarias, né? Estarei tratando aqui de um dos tópicos de um artigo que está na descrição, um artigo de 2010, que trata de biorefinarias num conceito geral, né, acerca desse tipo de empreendimento. E esse vídeo aqui especificamente vai tratar sobre uma parte do artigo que fala dos produtos de biorefinarias. Então, o artigo faz uma classificação geral em produtos energéticos e produtos materiais, sendo os produtos energéticos aqueles utilizados por conta do seu conteúdo energético, que pode ser utilizado para a produção de calor e eletricidade ou para transporte. Então, basicamente, está se falando de combustíveis. No caso da produção de calor e eletricidade, seriam combustíveis para caldeiras ou combustíveis para usinas térmicas, e para transporte, no caso, tratando de combustíveis veiculares. E a classificação de produtos materiais são aqueles utilizados por suas propriedades químicas ou físicas, né? O artigo também faz uma separação, né? Faz uma ressalva de que alguns produtos podem ser utilizados tanto como combustíveis quanto como compostos químicos. Então, nesse caso, né, como por exemplo do etanol, o que acontece é que uma classificação mais precisa tem que ser feita para esse tipo de produto. Então, os objetivos dos produtos de biorefinarias, né, eles vão de encontro justamente com os objetivos de uma biorefinaria, né? Então, esses produtos devem ser capazes de substituir os produtos de uma refinaria de petróleo. Então, tratando de combustíveis, por exemplo, uma biorefinaria deve substituir combustíveis fósseis convencionais por biocombustíveis obtidos através do tratamento de biomassa. Então, se numa refinaria a gente consegue o combustível líquido da gasolina, por exemplo, no caso da biorefinaria, a gente vai querer o bioetanol, né? Se a gente tem o carvão mineral, a substituição vai ser por um carvão vegetal, combustível sólido. Se a gente tem o gás natural, a gente vai tentar substituí-lo por biogás. E, no caso de produtos químicos, busca-se a produção de mesmas espécies químicas ou a produção de moléculas de estruturas diferentes, mas com função equivalente. O artigo também tenta apresentar os principais produtos energéticos e principais produtos químicos e materiais, né? Então, como exemplo de biocombustíveis gasosos, né, que são produtos energéticos, ele coloca o biogás, o gás de síntese, né, ou syngas, o hidrogênio e o biometano. Então, aí no esquema, o que tem é um esquema de gasificação, né? Então, a gente vê na esquerda o material lignocelulósico, no caso, um material florestal ou um material agrícola, né, que passa por um processo de gasificação e que tem, né, é um processo termoquímico, né, de aquecimento, basicamente, com determinadas condições, e tem como produto aí o syngas, né, o gás de síntese, que é uma mistura de gases, principalmente o gás hidrogênio e o monóxido de carbono. Como exemplo de produtos energéticos, o artigo coloca, né, de combustíveis sólidos, os pellets e o carvão vegetal, né? Então, os pellets são materiais densificados, né? Então a gente tem, por exemplo, a serragem, o pó, né, de madeira e que passa por uma máquina pelletizadora, né, um processo de pelletização. Então, esse material fica mais denso, né, sem mudar suas propriedades químicas, né, passa apenas por um processo mecânico, né, ele fica mais denso e fica nesse formato que está mostrado na imagem, né. E esses pellets podem também passar por processos termoquímicos, né.
Então, como por exemplo a carbonização, ou como por exemplo a torrefação. Então, quando esse material ele é aquecido, né, em uma determinada faixa de temperatura, na ausência de oxigênio, em uma série de condições aí, você pode ter uma biomassa torreficada, você pode ter o carvão, que são exemplos de biocombustíveis sólidos. Como exemplos de biocombustíveis líquidos, né, para transporte principalmente, a gente tem os exemplos do bioetanol, do biodiesel, do bioóleo, né, que pode ser obtido com o processo de pirólise, e os FT Fuels, que são os combustíveis obtidos pelo processo de Fischer-Tropsch, né? Então, aí na imagem a gente vê uma usina de bioetanol, né? E na imagem da direita a gente consegue ver biodiesel obtido a partir de diferentes matérias-primas, né? Então tem aí, por exemplo, o biodiesel de soja, né? Ele fica de uma cor, o biodiesel de algodão fica de outra cor, né? Então a gente vai conseguir ter um material obtido por diferentes fontes. Em relação aos produtos químicos, né? Numa biorefinaria você pode ter produtos de química fina e produtos de química granel, né? Então, de química fina possuem uma complexidade maior aí na sua produção. Os químicos a granel eles são obtidos de forma mais fácil, digamos assim, em maiores quantidades. E também a gente consegue a produção de ácidos orgânicos, como o ácido succínico, o ácido lático, o ácido itacônico, né? E a figura, né, ela mostra justamente a produção, um esquema de produção, né, desses ácidos orgânicos. Então a gente tem aí, né, representados aí as moléculas de celulose, de hemicelulose e de lignina, né, são os principais componentes da biomassa. Ao passar por um processo de hidrólise aí, esquematizado de 100 a 180 graus Celsius, né, a gente consegue obter o furfural ou o hidroximetilfurfural. E essas moléculas, a partir do momento que elas passam por uma ozonização, né, a temperatura ambiente, elas podem formar, né, o ácido maleico, o ácido succínico, o ácido fórmico. E os principais materiais, né, podem ser obtidos de biorefinarias são os polímeros e resinas, né, como por exemplo bioplásticos, e biomateriais, né, como papel, celulose e painéis de madeira. Também podem ser obtidos fertilizantes, né? Essa imagem aí mostra um esquema, né, de biorefinaria na Dinamarca, né, numa cidade da Dinamarca, em que há toda uma integração, né, de resíduos orgânicos obtidos das residências, né, os resíduos orgânicos obtidos da indústria e os resíduos orgânicos obtidos da agropecuária. Então, esses resíduos, passando por uma série de tratamentos, né, eles podem gerar, né, um produto que é o fertilizante orgânico, assim como subprodutos, que são os bioplásticos que a gente viu aí anteriormente, e também gerar energia, né? Porque existe uma série de gases aí que são emitidos no processo que podem ser utilizados tanto para aquecimento quanto para geração de eletricidade.